Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos começar um tema novo. Nós vamos começar o tema sobre transição planetária. Lembrando que esse tema foi sugerido por uma pessoa ou duas que estudam conosco. No último vídeo, eu apresentei os volumes da obra, da série psicológica da Joana de Ângeles, sabendo que talvez a gente não pudesse dar continuidade a esse estudo não de imediato. Então, nós vamos postergar esse tema e vamos então começar o estudo sobre a transição planetária, que também é um tema que desperta muito interesse e curiosidade de muitas pessoas. Lembrando que esse tema é amplamente trabalhado em livros, como por exemplo o Divaldo tem 3 ou 4 obras sobre esse tema. O Jorge Elahá tem um vídeo maravilhoso. O Haroldo Dutra Dias tem outro que já foi publicado no YouTube há alguns anos, que fala sobre a transição planetária e que tem como título, se não me engano, Apocalipse. É muito bom esse vídeo, gente. Vale a pena procurar e assistir. Então, nós vamos trabalhar a questão da transição planetária tendo por base a obra do Kardec, partindo da Gênese, no capítulo 18 desse livro magnífico, que é o último livro do Pentateuco, do Kardec. Então, o Kardec, nesse capítulo, que tem como título São Chegados os Tempos, ele vai falar sobre os sinais dos tempos e a geração nova. A gente acha que nesse tema é recente, não é não. O Kardec já trabalhou lá atrás. E o Kardec vai falar o seguinte, o item 1. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, olha só, os acontecimentos que já estão acontecendo não são ao acaso, eles têm uma finalidade, a regeneração da humanidade. Então a gente sabe o quê? Que nós, hoje ainda, nós vivemos, a Terra vive um período que é como mundo de provas e expiações, mas nós estamos passando por um processo que é o processo de transição, ou seja, de mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E isso não é um processo que vai de uma hora para outra, é um processo lento, moroso. Às vezes ele acontece de uma forma mais ligeira, esse movimento, como Kardec diz aqui, ó, esse movimento ascensional, ele pode ser rápido por mudanças acentuadas, que são caracterizados pelas grandes revoluções físicas do planeta, bem como sociais. Mas voltando lá, ele diz o seguinte, que tudo na criação é harmonia. Então, mesmo quando a gente vê coisas acontecendo que parecem para nós que é uma bagunça, que é um caos, né? Muitas vezes nós temos essa impressão, que o mundo está de cabeça para baixo. A gente não reconhece no mundo, a gente não reconhece nos hábitos, nas criaturas, uma lógica. Parece que está tudo virado. Mas o Kardec, aqui ele diz que tudo na criação é harmonia. Ou seja, não há imprevisto na lei de Deus. Mesmo quando nos parece uma bagunça, é porque a gente está vendo a coisa sob a nossa ótica limitada. Tem até uma imagem que o próprio Kardec, se não me engano é no Evangelho, que diz assim, ó, que nós, quando a gente avalia tudo assim, meio bagunçado, é porque a gente está vendo a coisa de um ponto de vista muito restrito. Mas se a gente sobe para o alto da montanha, a gente vai ter uma imagem ampla do que está acontecendo. E aí a gente vê que tudo tem uma lógica e tem um sentido, né?
Bom, aí o Kardec continua dizendo assim: isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Então, o nosso globo, que é a Terra, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Então, os elementos são o quê? A parte física do globo, né? Então, a gente vê, por exemplo, que se a gente pudesse ver a longo prazo, a gente veria montanhas surgindo, lagos surgindo, mares desaparecendo, florestas mudando de lugar, deserto, um local onde havia um deserto, hoje há uma floresta e assim por diante. Então, o nosso planeta não foi assim do jeito que ele está desde sempre, né? Por exemplo, né, a gente estudou lá, né, no nosso, no meu tempo era o ginásio, é, que os continentes, lá atrás, havia só um continente e esse continente foi se afastando, que hoje tem continentes, tem mares, surgiram lagos. E por quê? Porque isso decorre da movimentação da crosta terrestre. Aí o Kardec continuou dizendo assim: que assim como a nossa terra se modifica, os espíritos que aqui habitam, encarnados e desencarnados, também progridem. Ele continua: ambos esses progressos se realizam paralelamente, quer dizer, a Terra não evolui, não progride para depois os seres humanos progredirem. Não, a coisa vai acontecendo, tudo junto e misturado, mas dentro de uma harmonia das leis divinas. Porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo, quer dizer, a nossa Terra, ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável, por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então vamos recordar lá os dinossauros, que não existem mais. Vamos recordar mais as grandes aves, que deram lugar às aves menores. Os próprios dinossauros, as próprias aves de hoje, a ciência diz que foram os dinossauros de antigamente. Árvores gigantescas deixaram de existir para dar surgimento a uma vegetação menor, importante, mas menor. Moralmente, continua Kardec, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços da sua inteligência. Como é que ele concorre para isso? Saneando as regiões insalubres, tornando mais fáceis as comunicações, mais produtiva a terra. Isso é bem interessante, né? Mas ele continua dizendo: de duas maneiras se executa esse duplo progresso. Esse duplo progresso, tanto o progresso do mundo físico como do mundo moral. Uma maneira é lenta, gradual e insensível, ou seja, nós não nos damos conta, porque é tão devagarzinho, que a gente não se dá conta de como essas coisas acontecem. Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, os ciclos da Terra, os ciclos curtos, o dia e a noite, a gente se dá conta. As estações do ano, a gente se dá conta. As décadas, a gente se dá conta. Mas, quando chega aos milênios, nós não nos damos mais conta, porque são ciclos mais longos e esses ciclos existem. Nós não percebemos, mas eles existem. Então, por exemplo, tem um ciclo que eu até anotei aqui, que ele se chama da translação galáctica. Só voltando um pouquinho, a gente sabe que existe um movimento de rotação da Terra,
onde a Terra gira em torno do próprio eixo, que é responsável pelos dias e as noites, o movimento de translação que a Terra executa em volta do Sol, que é responsável pelas estações do ano. Mas existe ainda um movimento de translação galáctica, onde o sistema solar não está parado. Ele gira em torno do centro da galáxia, da nossa galáxia, ou seja, da Via Láctea. Sabe quanto tempo leva isso? 230 milhões de anos para o nosso sistema dar uma volta completa em torno da galáxia. A gente consegue perceber isso? Não, a gente não consegue. Porque o nosso período de vida é muito curto. Olha, quando nós vivemos muito, o ser humano, a gente vive aí 100 anos, 110 anos, quando muito. Imagina que a gente está falando de 230 milhões de anos para o Sol dar a volta, né, o sistema solar em volta da galáxia. Mas tem um outro movimento que se chama da precessão dos equinócios. Que movimento é esse? É um movimento lento do eixo de rotação da Terra. Esse movimento é um movimento que a Terra executa como se fosse o movimento de um peão. Ele vai girando assim. Imagina um peão quando a gente era criança, que a gente jogava peão. O movimento do peão é aquele movimento que a Terra balança assim. É semelhante ao movimento do peão. Ele é causado pela atração gravitacional do Sol e da Lua. O eixo da Terra descreve um ciclo completo a cada, veja bem, 25.700 anos aproximadamente. Então, esse movimento da precessão dos equinócios dura de aproximadamente 25.700 anos. E esse movimento altera a posição das estrelas. Então, as estrelas que a gente fala as estrelas fixas, mas elas não são fixas, elas também se modificam. E aí eu fui buscar uma coisa para ilustrar, diz assim, que a posição das estrelas no céu, ela se altera ao longo dos milênios. E altera, inclusive, a posição das constelações do zodíaco. Vocês já ouviram falar que nós estamos entrando na era de Aquário? Aquário é faz parte do zodíaco. Nós estamos saindo da era de Peixes e estamos entrando na era de Aquários. Então, pelo que eu entendi, cada era tem a duração de 25.700 anos. Então, a gente vai entrar agora na era de Aquários. E essa era é uma era diferente da era anterior. É uma era que vai trazer grandes alterações, mas e também que é responsável pela transição planetária. Então, a gente sabe que é uma era onde os valores serão outros, os costumes serão outros, tudo vai ser diferente. Nós estamos mudando também. Bom, aí vamos continuar lá. O que diz assim? Então, existe uma mudança que é sensível, que é lenta, gradual e insensível, e outra que é caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então, a transição planetária, ela não é caracterizada por movimento lento. Ela é caracterizada por um movimento mais brusco. Por isso é que a gente fica meio atônito com tudo que está acontecendo. Porque faz parte, a lei do progresso, que é uma das leis de Deus, ela é caracterizada por essa mudança mais brusca do que está acontecendo na atualidade. Então ele continua dizendo, esses movimentos são de certo modo fatais em seu conjunto, não tem o que freie, porque estão sujeitos a leis. Que leis? A lei do progresso.
como os que se verificam na germinação, no crescimento e maturidade das plantas. Aqui ele faz uma comparação. As plantas estão sujeitas a leis. A sementinha vai lá, chega uma hora que ela eclode, a planta cresce e não tem o que segure, né? A não ser que ela morra. E o progresso humano também é assim. Por isso, Kardec continua, é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, ou seja, acontece, por exemplo, numa nação, num país, num continente, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, e de outras vezes de modo geral. Então, veja, atualmente a modificação, o movimento é geral, por isso é que é chamado transição planetária. Então, o planeta como um todo está passando por essa fase de modificação global. É a transição planetária. Continua. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Que lei? A lei do progresso. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divina, porque não há improviso na lei divina, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Por que imutável? Porque como Deus é perfeito, um dos atributos da lei divina é ser imutável. Ele é perfeito, então quem muda somos nós. As leis humanas sofrem modificação, mas as leis divinas, elas valem hoje, elas são assim hoje, eram assim no século passado, há milênio atrás, e será sempre assim, porque são leis criadas por Deus. Então são permanentes, divinas e imutáveis. Continua. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando as coisas a caminho por si sós. Então Deus, ele está sempre atento a nós. Embora as leis sejam imutáveis, mas ele está atento, está controlando tudo. E como é que ele controla? Enviando os seus emissários, como ele enviou Jesus, como ele enviou os profetas, para nos dar a direção. Continua lá na frente dizendo: o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única, ou seja, Deus é único, mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados que se nos afiguram irregulares. Apenas porque é circunscrita a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Bom, aí o Kardec continua, tem o item 5, o item 6, e ele vai dizer lá na frente que, o item 7, uma mudança tão radical como a que está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Por isso é que a gente vê as revoluções sociais, as revoluções de toda a ordem, dos costumes das pessoas. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Olha aqui a esperança que o Kardec está dando para nós. Essa bagunça que a gente está vendo, uma hora vai acabar.
porque Deus está no comando. Então, a revolução vem, como a reforma de uma casa. Quando a gente vai reformar uma casa, quebra a parede, derruba aqui, bagunça ali, a casa vira uma bagunça, uma loucura. Mas, à medida que a obra se efetua, nós vamos perceber que tudo vai chegando ao lugar. E aí chega um ponto que a casa está maravilhosa. Por quê? Porque a reforma se completou. É o que ele está falando aqui. Então, a reforma é uma comoção, mas depois que está tudo pronto, fica uma maravilha. Aí lá na frente ele diz assim: os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas as da humanidade. Isso é uma coisa bem importante, porque hoje a gente não precisa ficar esperando os cataclismos, eles podem acontecer, mas os maiores cataclismos são os cataclismos que vão acontecer dentro de nós, porque nós vamos nos modificar. Ó, se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanadas de dois espíritos eminentes. Então, que dois espíritos eminentes são esses? O próprio Arago, que é um dos espíritos, e o Doutor Barry. Eu vou parar aqui e vou deixar para fazer a leitura desses dois textos no vídeo seguinte. Então aguardem, né? Me aguardem, porque eu vou dar continuidade a esse tema, mas é para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Um grande abraço a todos. Se gostaram desse vídeo, dá um joinha, compartilhem, comentem e, se puderem, se inscrevam no canal. A inscrição de vocês faz com que o YouTube distribua esses vídeos por mais pessoas, né? E é interessante isso. Várias pessoas podem estar ansiosos por assistirem esse tema. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.